Ela abandona um amigo numa mata quando ele estava passando mal e essa é a reação dela ao saber que ele está desaparecido. Tá desaparecido. E agora? Como é que foi a cabeça? Olha só, o que é isso aqui? Que expressão que é essa aqui, pessoal? Um micro sorriso ao saber que seu amigo está desaparecido e talvez esteja até morto. Seria esse um sorriso de psicopata? Que expressão que nós temos aqui? O que a gente pode comentar nesse caso? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar do caso Roberto que se perdeu no Pico do Paraná junto com a sua amiga Tainá. Na verdade ele se perdeu e ela não, ela deixou ele para se perder, numa situação um pouco diferente. Muitas pessoas têm comentado sobre esse trecho onde ela exibe um sorriso ao falar que o amigo tá desaparecido, é um caso bem chocante mesmo, perguntando se isso aqui seria uma espécie de sorriso do psicopata, e a gente vai tratar disso nesse vídeo também. Qual que é a sua opinião? Isso aqui é um sorriso de psicopata? Será que esse contexto pode classificar um sorriso de psicopata? O que é um sorriso de psicopata? Sem mais delongas, vamos então para a nossa análise do comportamento e das falas da Tainá, quando ela vai explicar por que deixou o amigo sozinho quando ele estava passando mal, numa trilha no meio do mato. Vamos lá. Por que você pegou esse atalho sem ele? Porque eu peguei esse atalho pelo fato de ser meu estilo de vida. Sozinha? Sozinha. Tipo, é meu estilo de vida e eu gosto dessas coisas, entendeu? Aí eu peguei. Bom, o primeiro ponto aqui são várias emoções de medo já de início, né? Por que você pegou esse atalho sem ele? Por que você pegou esse atalho sem ele? Aí ela primeiro arregala os olhos, inspira fundo, medo. Né? Ao menos na abertura ocular, inspirada funda, medo. Porque eu peguei esse atalho. E ela repete a fala da pergunta, né? O jornalista pergunta pra ela, ou a jornalista, né? Por que você pegou esse atalho sem ele? Aí ela, por que eu peguei esse atalho? Ela repete justamente as palavras feitas pra ela. Essa é uma estratégia para você ganhar tempo, né? A gente chama isso de agregador verbal de tempo. Você repete qualquer coisa que a outra pessoa te disse para você pensar numa resposta melhor que você vai dar para que não possa te complicar, tá? Então, aqui ela usa um agregador de tempo. Pelo fato de ser meu estilo de vida. Sozinha? Ela fala pelo fato de ser meu estilo de vida, ela massageia a região aqui do colo, né, do peito, próxima ao pescoço. Estilo de vida. E os olhos estão arregalados, né? Seria o meu estilo de vida. Então, qual que é a questão? Massagear essa região próxima ao pescoço é o que a gente chama de gesto pacificador. Quando eu fico nervoso, ansioso, tem uma tendência entre eu querer me pacificar para me acalmar. Quando eu massageio as minhas mãos, por exemplo, eu estimulo nos nociceptores que tem aqui na nossa camada superficial da pele, quando eu massageio eles, eu estimulo que surjam hormônios que controlem a minha ansiedade, para que eu fique mais calmo. E qual que é a questão? A região que ela fez o gesto. Essa região aqui que ela botou a mão é muito próxima da carótida, tá certo? É muito próxima de regiões vitais do nosso corpo, artérias, enfim. Então, quando eu massageio ou manipulo essa região próxima ao pescoço, quer dizer que eu estou me sentindo geralmente muito fragilizado, como se eu estivesse expondo algo muito vital, algo muito perigoso que eu não deveria estar expondo agora. Então, esse massagear dela nessa região aqui mostra que para responder o porquê que ela deixou o amigo para trás, é um negócio que está deixando ela com muito medo, muito desconfortável. Sozinha? Sozinha. Tipo, é meu estilo. Quando ela fala sozinha, deixou ele sozinho, é meu estilo de vida, é sozinha, ela faz um micro sorriso também. Sozinha. Sozinha. Meu estilo de vida. Sozinha? Sozinha. Sozinha. E ela repete a palavra que foi falada pra ela de novo. Tipo, é meu estilo de vida e eu gosto dessas coisas, entendeu? Aí eu peguei É meu estilo de vida e eu gosto dessas coisas. Ela faz uma expressão de medo. Vida. É meu estilo de vida. E olha a mão na frente do corpo. As mãos tensionadas e esticadas, como se fosse um sinal de pare. Pare de me perguntar sobre isso. Vamos parar de falar sobre esse assunto. Porque meu estilo de vida... Ó, a posição das mãos tensionadas. Se a gente colocar as palmas para frente, vira um sinal de pare. Quando eu tenho tensão repentina na musculatura, ombro, mãos, geralmente isso é um sinal de ansiedade aumentando. E foi pontual. Além disso, ela fez uma inspirada funda e teve um aumento na abertura ocular e na lateralização da boca por conta da ação do risóris, né? E eu gosto dessas coisas, entendeu? E eu gosto dessas coisas, entendeu? A negação de cabeça.
vida e eu gosto dessas coisas, entendeu? Aí eu peguei o All Shrug de ombro. Ela tá muito... Esse é o ponto. Pra justificar por que ela abandonou o amigo, ela tá muito hesitante. Ela não tá dando uma afirmativa com convicção. Não, eu não abandonei ele. É porque eu olhei, eu vi que ele tava bem, então eu saí andando e fui fazer tal coisa. Não. Ela não faz dessa forma. Ela apresenta muitas pausas, expressões de medo, tensionadas, micronegações de cabeça. Então, ela não consegue afirmar o porquê que ela abandonou o amigo de maneira convicta. Pare pra pensar. Você já teve alguma amizade? Teve alguém que você chegou a chamar de irmão, de irmã, convidou pra ir pra sua casa e essa pessoa depois te apunhalou pelas costas? Agora pense como teria sido diferente se você conseguisse ler a intenção oculta dessa pessoa. Já soubesse de primeira que ela era uma pessoa falsa. Como você poderia saber isso? É simples. Se você soubesse decifrar o comportamento dela, as pistas não verbais. E é tudo isso que eu vou te ensinar num evento gratuito ao vivo no dia 26 de janeiro chamado Decifrando Pessoas. Você vai aprender como identificar intenções ocultas e perceber, dentre várias coisas, falsas amizades. E também como falar com cada pessoa de acordo com o perfil dela. E é isso que eu vou te ensinar a fazer gratuitamente no dia 26 agora. Comente decifrar aqui embaixo ou clica no link na bio do meu perfil para participar gratuitamente. o ritmo dos pessoal dos 3 corredores e vim. Mas você estava com ele, não com os corredores. E esse foi meu erro. Eu conversei com a família, eu falei, eu assumo meu erro, eu sei que eu errei nisso, de ter deixado ele ter vindo sozinho. Mas tinha o Fábio e o casal vindo atrás, bem atrás, e ele não... Vocês perceberam o tanto que ela olha pro rosto da repórter enquanto ela tá falando? Enquanto ela dá pequenas olhadas e volta, pequenas olhadas e volta. Dos 3 corredores e vim. Mas você estava com ele, não com os corredores. E esse foi meu erro. Eu conversei com a família, eu falei, eu assumo meu erro, eu sei que eu errei nisso, de ter deixado ele ter vindo sozinho. De ter deixado ele vindo sozinho, uma olhada, aí ela volta pra continuar a resposta dela. Nesse contexto, com esses vários sinais que a gente tá pegando, né? Essa olhada, se fosse só uma olhada, não significaria muita coisa, mas nesse contexto, e ela apresentar essa pausa para olhar para o rosto da apresentadora, da jornalista, e depois voltar a explicar, pode ser o que a gente chama de facial checking, que é quando eu estou checando no rosto da outra pessoa se ela tá acreditando na minha história para que eu continue a contar. Não, então, porque eu deixei ele lá, e aí eu vim e não sei o que lá. Que ela tá querendo checar se a apresentadora está concordando com ela, tá? Enfim, tá acreditando no que ela tá dizendo. Mas tinha o Fábio e o casal vindo atrás, bem atrás, e ele no meio. Então eu falei, eu vou pegar no mesmo ritmo, eu vou na frente, ele no meio e o casal vem atrás. Não tinha como se perder, não sei o que aconteceu. Ela fala não tinha como se perder. A gente viu uma microexpressão de desprezo, né? No meio, então eu falei, eu vou pegar no mesmo ritmo, eu vou na frente, ele no meio e o casal vem atrás. Não tinha como se perder. Não tinha como se perder. Aí um dos cantos dos lábios se eleva. Desprezo. Eu não sei o que aconteceu. Será que ela ficou incomodada? Puta, esse cara se conseguiu se perder? Esse cara burro? Não sei se foi algo assim ou não. Dúvida sincera, realmente não sei. Só tem uma expressão de desprezo aqui, mas eu não consigo entender bem o contexto. Tinha como se perder, eu não sei o que aconteceu E aí agora ele tá desaparecido. Tá desaparecido. E agora, como é que fica a cabeça? E agora, como é que fica a cabeça? Sorrisinho. Pessoal, vamos lá. Respondendo perguntas aí. Isso é um sorriso do psicopata? Então a gente fala, isso é um sorriso do psicopata. O que é o sorriso do psicopata? O sorriso do psicopata é um termo que a gente utiliza quando a gente observa certos comportamentos de felicidade em contextos onde não se esperaria que alguém ficasse feliz. Por exemplo, você relatar ou você falar do desaparecimento de uma pessoa onde talvez ela esteja até morta e você sorri. Agora a gente tem que fazer uma pequena distinção. Será que isso aqui é uma expressão genuína de felicidade? Vou falar pra vocês que me parece aqui que ela tá tensionando a musculatura, o AU13, tá certo? Não AU12, diferença básica. O AU12, a unidade de ação número 12, que é a musculatura, que é a unidade de ação que descreve a ação do músculo, principalmente do músculo zigomático maior, zygomatics major, ela causa esse tipo de ocorrência que eu vou demonstrar agora na face. Então os lábios se esticam horizontalmente e em diagonal para cima em direção às bochechas. Em contrapartida, quando eu uso o AU13, o levator angulis oris, tá certo? Em específico, a minha boca não se estende tanto horizontalmente, mas os cantos dos lábios apenas
se esticam em diagonal para cima. Então é isso aqui, ó. Diferença do 12 pro 13. E vocês percebem que quando tem um sorriso genuíno, é muito comum a gente ter ações aqui também em volta dos olhos, né? Na região da orbis oculares, né? Orbis oculi, na verdade, né? E não tem essa ação no rosto dessa menina nesse momento. Então, para mim, me parece muito mais uma contração do AU13 do que uma contração do AU12. E qual que é o grande ponto aqui? Quando a gente estuda comportamento não verbal, eu já comentei sobre isso num vídeo aqui no canal falando sobre o sorriso do psicopata, é muito comum em casos de pessoas antissociais, não necessariamente psicopata e não necessariamente alguém com um transtorno de personalidade antissocial, mas pessoas com atitudes antissociais, atitudes egoístas, é muito comum que elas expressem sorrisos com o AU13 em vez do AU12. Eu já expliquei sobre isso aqui num vídeo do canal, tá certo? Esse é um tipo de comportamento que a gente observa. Você tem grandes, você tem várias pessoas, grandes cientistas que trabalham nesse meio, que comentam sobre a ocorrência do AU13. Ah, Vitor, então significa que a menina é uma psicopata? Não, claro que não. Mas o fato dela sorrir nesse momento utilizando o AU13 é um comportamento muito estranho. Pode estar associado a um certo comportamento antissocial. Pô, o contexto ela deixou um cara que tava passando mal no meio de uma pista, uma trilha no meio do mato. Um cara que não tava acostumado a fazer aquela trilha. Então assim, isso por si só falaria muito mais de uma atitude egoísta do que o AU13. Agora, quando a gente coloca as duas juntas, essa atitude mais a ação do AU13, a coisa fica estranha. Tá certo? Para falar o mínimo aí para vocês. Vamos continuar a nossa análise aqui então. Agora tem uma coisa pior. É você ter uma pessoa dessa na sua vida, um amigo que tá tramando contra você e não saber. O perigo mesmo é você ter alguém hoje, que você chama de amigo, de amiga, de irmão ou de irmã, e essa pessoa secretamente ter uma grande inveja de você e tramar contra você. E sabe qual que é o ponto? Você nunca vai saber identificar se essa pessoa tem ou não essas intenções ocultas, a menos que você participe do nosso evento no dia 26 de janeiro, um evento gratuito e online chamado Decifrando Pessoas. Lá eu vou te ensinar como ler as intenções das pessoas ao seu redor, como transmitir mais confiança e autoridade quando você se comunica ou se relaciona com outras pessoas. É gratuito, é ao vivo, mas as vagas são limitadas. Então clica no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado para realizar a sua inscrição gratuita. Vamos seguir para nossa análise então. Não podemos fazer nada, né? Manter o equilíbrio, esperar os profissionais, os bombeiros, dar o resultado final e fazer o trabalho deles. O que você acha agora que ele está desaparecido? Não podemos fazer nada, né? É ficar tranquilos e esperar os bombeiros. Você vê que não tem nenhuma menção verbal, nenhum sentimento ruim. Tô me sentindo mal, tô preocupada com a saúde dele, tomara que ele esteja bem, eu quero saber o que aconteceu. Não podemos fazer nada, é só esperar. Então o próprio conteúdo verbal da mensagem dela já é um conteúdo no mínimo esquisito. Não tô dizendo que a menina empurrou o cara, meteu o pé no peito dele ali no pico da montanha nem nada, até porque o rapaz foi encontrado com vida e eu tô ansioso pra ver o que ele vai responder quando ele fornecer a primeira entrevista dele. Acredito que ele tenha alta hoje, na terça-feira que eu tô gravando esse vídeo, é o dia que ele vai ter alta. Então eu tô muito curioso pra saber o que ele vai responder, mas esse comportamento dela, as falas dela são no mínimo estranhas, cara. Você acredita que ainda posso encontrar ele ali? Eu acredito, a minha intuição é que pode encontrar ele, mas ele muito fraco, muito, entendeu? Quando ela vai falar que ele tá muito fraco, vão encontrar ele muito... Ela quase dá uma risada, quase uma gargalhada. E um sorrisinho aqui. Muito fraco, um micro sorriso. Falando que vão encontrar um amigo dela, desaparecido há alguns dias no meio do mato, fraco, talvez quase sem vida. E ela dá uma nossa, eu acho que vai encontrar ele meio quase morto. Nossa senhora. Olha, não sei nem o que te dizer. Que reação é essa, pelo amor de Deus? Entendeu? É fragilizado. Agora, Tayane, e se... Você vê que ela procura bem a palavra pra falar, né? Vão encontrar ele muito... fragilizado, novamente. Essa busca incessante dela fragilizado. Para encontrar a palavra certa, mostra que nesse momento ela não estava tendo uma entrevista 100% espontânea. Ela estava escolhendo bem as palavras que ela ia colocar nesse momento. Por quê? Eu não faço ideia. Né? Pode ser só que ela estava com medo de não ser acreditada. Não necessariamente que ela fez algo com o cara, né? Mas enfim. Este encontro for diferente,
E se o encontro for diferente, ou seja, a pessoa que está entrevistando ela perguntou, mas e se a gente encontrar ele de outro jeito? Bem, com vida e tranquilo. E aí? Diferente. Foi Deus permitiu. Olha só, cara, a expressão da menina. Este encontro for diferente. Ela faz uma expressão, uma micronegação de cabeça e uma expressão de desprezo. Quase como se o corpo dela dissesse: acho difícil encontrar ele numa situação dessa que não seja essa que eu falei. Ou quase morto ou morto. Uma micronegação de cabeça. Não vai acontecer. Foi Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. Aí um dos cantos dos lábios dela, um dos cantos do sulco nasolabial, se acentua mais que o outro. Foi Deus que permitiu. Uma microexpressão de desprezo. Foi Deus permitiu. Aqui, bem nesse trecho aqui. Foi Deus que permitiu. Desprezo. O desprezo nesse contexto pode significar desaprovação. Pode ser ela desaprovando o que ela acabou de falar. Algo como, não vão encontrar ele. Ou vão encontrar ele quase morto ou morto. De outro jeito não vai ter. Quase como se fosse isso. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho fazendo essa leitura do comportamento da Tainá. Mas e você? Você acha que essa menina tem alguma coisa a ver? Vale a pena falar que enquanto eu tô gravando esse vídeo eu não faço ideia. O rapaz ali que ele foi encontrado, e foi encontrado relativamente bem, tá? Com um estado de saúde bom, tava machucado, mas tava bem, tava lúcido e tal. Ele vai dar entrevista nos próximos dias, então eu não faço ideia do que ele vai comentar, se ele vai falar que a menina meteu o pé no peito dele, se ela botou veneno pra ele comer, eu não faço ideia. O que eu sei é que a menina foi totalmente estrategista do passeio. Foi ela que convidou, ela que, a gente vai pra lá, tal, chamou o cara pra ir. Então, suspeito. Comportamento suspeito e umas atitudes, no mínimo, aqui que não demonstram que ela está empaticamente sofrendo pelo cara, enfim. Mas eu quero saber qual é a sua sensação vendo a entrevista dessa moça. Coloque aqui nos comentários e deixe também as suas sugestões de qual próximo vídeo você quer que eu analise aqui nesse canal. Não deixe de curtir, compartilhar, para que mais vídeos como esse cheguem até você, e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu!